Explica pra gente o que vai mudar a partir de agora com essa nova regra, digamos assim. Como o tributarista deve falar aí, não é uma lei tão nova, né? Esse projeto de lei, ele foi enviado para a Câmara dos Deputados lá em 2009 e passou esse período todo de debates, de questionamentos na Câmara, mas só que foi uma lei que passou tanto tempo sendo gestada que vários retalhos dela começaram a ser implementados antes até da promulgação, antes dela ser sancionada. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma lei que é uma caixinha de retalhos de várias jurisprudências que já estavam sendo adotadas pela administração, pelos tribunais de contas, o entendimento geral daquilo que modelos eficientes ou boas práticas que já estavam sendo utilizadas dentro da gestão. Então, essa lei, ela foi sancionada em 2021, estabeleceu um prazo de transição de 2 anos e esse prazo finaliza agora. Dia 31 de março a gente tem o final desse prazo de 2 anos e a partir do dia 1º as leis, o regimento anterior ele vai ser revogado e onde a gente vai ter só um marco jurídico, que é a Lei 14.133, para realizar contratações públicas. Qual é a diferença, né? Eu tenho tratado que a gente está nesse momento de travessia e é um momento extremamente importante porque a gente está saindo de um marco jurídico que era o antigo regime, a Lei 8.666, que estabelecia um modelo burocrático de gestão. A preocupação era na forma contratar da forma correta. A nova lei, ela tem um foco no resultado. Então, não basta só eu fazer a contratação. Aquela contratação precisa entregar o melhor resultado para a administração pública. Então, se eu vou realizar uma contratação de uma obra, não é só fazer a obra. Aquela obra tem que ser feita com o melhor resultado. E resultado a gente fala de economicidade, a gente fala de eficiência. Então, esse modelo, ele acaba trazendo para dentro da administração pública algo que para mim é o maior choque. A nova lei, ela expande a fase preparatória, que a gente chama a fase anterior à divulgação. Assim, quando a gente fala de licitação, todo mundo só vê na mente das pessoas. A licitação virou uma coisa tão fantasiosa, uma coisa tão mística, que na maioria de todo mundo só vê licitação vinculada à corrupção. Por quê? O processo de licitação ele veio para combater um modelo de corrupção. Era um modelo totalmente burocrático para justamente evitar que se houvesse corrupção na administração. Só que brasileiro acaba achando um jeitinho para tudo. Esse modelo foi desvirtuado várias vezes e implementou várias situações de corrupção mesmo, de desvio de condutas morais totalmente equivocadas. Só que foi um modelo implementado e que há 20 anos no Brasil, funcionando, só que o foco nunca foi no resultado. O foco nunca foi a qualidade do medicamento que está no PSF. O foco nunca foi na qualidade da educação. Era o menor preço. Era o menor preço. Então, o que é que acontece? Nunca foi o objetivo da administração pública contratar o menor preço. Nunca foi, nem na lei antiga. O foco é a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Aquela que vai entregar o melhor resultado para a administração. Esse modelo novo de gestão, ele acaba gerando uma cultura diferente. A nova lei, ela expandiu a fase preparatória. Ela tornou a fase preparatória muito mais rebuscada. Trouxe artefatos de planejamento que não eram usuais, que um ou outro órgão usava. Por exemplo, o plano anual de contratações não era adotado. Um ou outro órgão da administração pública a nível federal se adotava. Agora se tornou obrigatório para todos os municípios. E isso impacta diretamente na realidade municípios, principalmente municípios pequenos, porque agora o gestor tem que sentar, os secretários, planejarem aquilo que vão contratar no exercício seguinte. Nesse exercício de 2023, os secretários têm que planejar tudo que vão contratar em 2024. E essa lei chega num momento que a gente vai ter um período eleitoral. Que na maioria das vezes os gestores, principalmente cidades pequenas, querem decidem realizar uma ação ou uma política pública hoje para ser executada amanhã. É um choque de realidade.
É uma mudança de cultura. Eu digo sempre assim, brasileiro é uma nação do improviso. Não é à toa que somos os melhores nos esportes individuais. Os esportes como futebol, que é um esporte coletivo, mas que carece muito da individualidade, da criatividade, do improviso. Os brasileiros são os melhores no drible. Por quê? Nosso jeitinho. Então, são produzidos em massa para dar um jeito, né? Chegar a um momento em que precisa improvisar. Então, essa cultura vem para a administração pública, porque a gente vive uma administração pública do improviso. Tem muitos que tomam decisão de realizar uma política pública de uma noite para o dia. Ou querem realizar uma ação de imediato, sem planejamento. A ausência de planejamento, ela produz ineficiência. Ela produz irrazoabilidade da despesa. Ela produz gasto. Então, não adianta você achar que um evento, e eu vejo muitas realidades, que é feito sem planejamento, que às vezes o secretário corre ali no mercado para pegar, não, eu esqueci do copo descartável para o atendimento. Ele vai comprar preço de balcão. Ele não vai comprar o preço da licitação. Ele vai comprar o preço para a demanda dele naquele momento, para sanar a situação daquele momento. Então, isso produz uma gestão sem planejamento, produz uma gestão cara, uma gestão ineficiente. A nova lei, ela traz uma cultura de planejamento. A fase interna é ampliada, você tem vários mecanismos de planejamento que são inseridos e que eu torço muito para essa mudança de cultura, porque eu sei que o resultado vai ser o serviço público de melhor qualidade, mais eficiência, mais eficiente. Então, assim, se os prefeitos entenderem, eu tenho trabalhado e ajudado muitos municípios a fazer a implantação da nova lei, que não é uma coisa simples, porque é uma mudança de cultura. Toda a equipe técnica tem que ser mexida, equipe técnica precisa mudar a forma de ver e de fazer licitação, de fazer contratações públicas. Então, o que é que a gente tem? Um novo paradigma, um novo regimento jurídico, né? Um novo normativo na forma de contratações públicas, mas também um novo fluxo processual. As administrações, elas precisam entender que a forma de contratar vai ser diferente. Que eu não tenho mais como não ter a participação, o envolvimento de várias pessoas. A nova lei, ela traz a segregação de funções como algo extremamente importante, ou seja, as pessoas precisam de mais pessoas participando do processo de contratação pública. Eu não vou ter mais aquele super técnico dentro da prefeitura que bate o escanteio, corre para cabecear, faz o gol. Eu não vou ter mais essa figura, porque eu preciso de mais pessoas dentro da administração, participando do processo de contratação. E para fazer isso, com qualidade, preciso de pessoas com capacidade, preciso com pessoas com comprometimento, que entendam o que está fazendo. Eu estava dando um curso no município de Serrinha e eu estava explicando para eles o seguinte, que amadorismo com boa vontade, que é o que a gente mais vê hoje na administração pública, são pessoas que são amadoras, mas têm a boa vontade de fazer correto. O resultado sempre é vexame. É os escândalos. Situações como a gente viu recentemente de um município em que contratou mochila escolar e virou meme no Brasil. Sim, sim. Então, ali foi uma falta de planejamento. Foi a falta de alguém com um senso crítico de razoabilidade de entender que uma mochila para uma criança, a capacidade da mochila tem que ser menor. Uhum. Então, esse tipo de situação acontece porque você tem um procedimento interno falho. Falta a crítica, falta o planejamento, faltam pessoas com senso de entender como fazer o planejamento correto. Então, a nova lei ela traz vários artefatos, a exigência do ETP, de um estudo técnico preliminar, que vai exigir que a administração se questione, saiba o que é que está contratando, se realmente é a melhor solução, se essa escolha é aquilo que vai atender a necessidade da comunidade. A gente tem várias ações. Então, eu acredito que a nova lei ela vai implementar uma cultura diferente na administração pública. Você acabou abordando aí a minha pergunta, que era exatamente sobre isso, porque a gente sabe que em algumas cidades, né, há uma certa demora nesses processos licitatórios, e aí eu ia te perguntar se você acredita que a partir de agora isso seria mais ágil. Com essa previsibilidade, digamos assim, esse planejamento, né, a gente imagina, ou não, né, também, porque mais processos burocráticos, aí ficou... assim, o impacto inicial
vai ser um choque. Por quê? Eu tenho andado e tenho visto que não é todo gestor ou a equipe técnica não conseguiu entender a mudança, que vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma mudança de modelo de gestão. Tem muita gente que acha que não vai ter essa mudança e tem vendido até isso para alguns gestores como facilidade. Eu tenho conversado bastante com os técnicos que são dos órgãos de controle e a gente vê que já existe um entendimento dos órgãos de controle sobre o modelo de fiscalização. E não vão passar a mão na cabeça de nenhum gestor que fizer contratação de forma do modelo antigo. Por quê? Todos nós que estamos na área de controle sabemos que esse modelo novo vai produzir melhores contratações públicas. Vai produzir melhores contratações para a administração. Então, nessa realidade, o que é que vai acontecer? Eu vou ter municípios que vão conseguir fazer essa travessia porque estão bem assessorados, tiveram uma visão mais ampla da situação, conseguiram contratar bons profissionais, começou um processo de capacitação das suas equipes, começou a trabalhar e aperfeiçoar a sua equipe para esse momento de travessia. Essas gestões vão produzir bons resultados. Eles vão conseguir, dentro de curto espaço de tempo, com que a comunidade comece a ter um reflexo de uma gestão planejada, de ações realizadas com planejamento, mais eficiente, com maior controle dos gastos, recursos melhores aplicados. Mas eu vou ter também o outro lado, de gestores que não pensaram dessa forma ou não estão vendo a administração dessa forma, renegaram esse conhecimento para a equipe porque não estão investindo em capacitação, não estão investindo em bons profissionais, e vai acontecer entrou a data cabalística do dia 31, as leis revogadas, tendo que contratar pela nova lei, sem saber como contratar, e uma descontinuidade de serviço público. Então, municípios que o contrato de transporte escolar encerrou. Como é que vai contratar pela nova lei? Não sabe. Vai acontecer o quê? Sem serviço de transporte escolar. Vou precisar botar medicamento. Como é que vai contratar? Não sei. Vai ficar sem medicamento. Isso num período próximo à eleição. Esse é o previsão do caos aí que a gente pode ter realmente. Eu ia lhe perguntar nesse sentido também, em relação à transparência, porque a gente fala, celeridade é uma coisa, né? Mas e a transparência também? Você acredita que essa nova regra vai garantir mais transparência dos processos? Antigamente o pessoal falava muito assim, licitação carta marcada. Eu escutei muito isso. A nova lei, ela estabelece como prioridade, né, que as licitações sejam no formato eletrônico. Então, aquele rito que existia de você passar próximo da porta de uma prefeitura em época de licitação e tá aquele monte de carro parado, gente lá pensando na licitação, até criando no imaginário das pessoas que estão fazendo tramóia ou estão fazendo qualquer tipo de coisa, sala fechada. Isso não vai existir. A lei estabelece que prioritariamente os processos são eletrônicos, ou seja, qualquer um pode acessar a qualquer momento uma sala de sessão eletrônica, acompanhar um processo licitatório, e nem sequer precisa ser identificado. Ele pode participar da sessão eletrônica sem ter uma identificação. Então, ele pode acessar, existem vários portais que os municípios usam para poder fazer o pregão eletrônico. A concorrência agora, licitações de obras, que eram muito comum esse tipo de comportamento, também vão ser eletrônicas. Então, você tem um novo modelo que eu considero ser um modelo mais eficiente. Os atos agora passam a ter a necessidade do Portal Nacional de Contratações, de serem publicados no Portal Nacional de Contratações, onde vai convergir todas as publicações. Então, todo o Brasil vai publicar num único lugar. Todos os atos da licitação vão estar lá em um único lugar. Qualquer cidadão vai poder consultar e saber o que é que a Prefeitura de Conquista, o que é a Prefeitura de Boa Nova, de Piauí está publicando e está contratando. Lógico que isso traz uma noção de transparência. Hoje a lei da transparência, a lei de acesso à informação, ela já trouxe várias exigências. E a nova lei está antenada com isso, está conectada com essas exigências da lei de acesso à informação. Mas, como eu falei, é uma questão também muito cultural. Apesar de existir a lei de acesso à informação, mas poucos municípios têm um portal de transparência adequado. Aqui na região a gente tem um município de Conquista, é referência no portal de transparência.
Ela tem nota 10 em transparência, no ranking de transparência. Mas se a gente olhar ao redor, não são todos os municípios que têm uma transparência, um portal de transparência, que dê acesso ao munícipe, que qualquer informação ele pode ter acesso, acompanhar a vivência da administração e a aplicação dos recursos públicos num clique. Não é a realidade do Brasil, não é a realidade da Bahia. A gente ainda tem essa dificuldade muito grande. Então, a nova lei, ela traz isso como uma exigência. Então, processos eletrônicos, a lei é tão rigorosa com isso que, caso não haja necessidade, preferencialmente, mas caso haja necessidade de realizar uma licitação da forma do modelo antigo, presencial na sessão, essa sessão precisa ser gravada. Então, a sessão tem que ser gravada, esse vídeo da sessão precisa ficar disponível para a comunidade. Então, aquela ideia da sala fechada vai ser porta aberta, quebrado, mesmo que eletronicamente, mas vai ser quebrado. Você citou Conquista aí como exemplo, mas tem algum outro município que você, na sua opinião, assim, se destaca como um exemplo nisso da transparência, da gestão pública? O município de Itaberaba, a capital também, Salvador, são municípios com boa referência no portal de transparência. Assim, o meu município, o município de Piauí, quando eu assumi em 2019, era nota 0. Então, a prefeita começou, aliada com o controle interno, a fazer várias ações. A nossa nota saiu de 0 para 9,86. Um salto. A intenção é chegar à nota 10. Né? A última avaliação, a gente está com essa expectativa de chegar a ser nota 10 em transparência. Mas isso vai muito do comprometimento do gestor, da intenção do gestor em fazer realmente uma gestão transparente, uma gestão aberta, com a participação popular.